Imagine que você é uma juíza federal, uma mulher que passou a carreira inteira colocando criminosos perigosos atrás das grades. Em uma manhã tranquila de domingo, você está na garagem de sua casa, vestindo o moletom velho do seu marido, cuidando pacificamente do seu jardim em um dos bairros mais exclusivos da cidade. De repente, uma viatura da polícia para. Um policial agressivo salta, te acusa de invasão de propriedade na sua própria casa e exige que você largue a arma, que por acaso é uma pequena pá de jardinagem. Ele se recusa a olhar para sua identidade, te chama de vagabunda e te joga contra o capô do carro, te algemando na frente dos seus vizinhos. Ele acha que está prendendo apenas a empregada. Ele não tem ideia de que acabou de agredir a esposa do procurador-geral do estado. O que acontece quando um policial corrupto percebe que o cafetão de quem ele acabou de zombar no Viva Voz é na verdade o chefe do chefe dele? Mas antes de testemunharmos essa lição lendária, inscreva-se no nosso canal para mais histórias de justiça, servida fria. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Vamos ver se o policial Bruno Rico vai gostar do seu novo uniforme, um macacão laranja. Eles viram a tesoura de jardinagem na mão dela e presumiram que ela era a empregada. Viram a cor da pele dela em um bairro nobre e presumiram que ela era uma ameaça. O policial Bruno Rico pensou que estava apenas tirando o lixo quando colocou as algemas na mulher parada na entrada da Rua das Acácias 402. Ele riu quando ela pediu para fazer uma única ligação. Ele não sabia que a ligação não era para um advogado. Era para o homem que assinava o contra-cheque dele. Esta não é apenas uma história sobre um erro. É uma história sobre o karma mais satisfatório da história da polícia. Sentem-se porque vocês estão prestes a ver duas carreiras acabarem em tempo real. A umidade em Salvador, Bahia, grudava no ar mesmo às 8 da manhã. Mas para a doutora Viviane Barros, o calor era uma mudança bem-vinda do ar estéril e gélido do Tribunal Federal. Viviane limpou um rastro de terra da testa, deixando uma mancha escura contra sua pele negra profunda. Ela não era a excelentíssima juíza Barros hoje. Não era a mulher que prendera líderes de cartéis ou reescrevera as diretrizes estaduais de sentença. Hoje, ela era apenas Viviane. Tinha 52 anos, estava cansada e ferozmente protetora de suas hortênsias. Ela recuou para admirar o gramado da frente da extensa propriedade vitoriana que ela e seu marido Davi haviam comprado 3 meses atrás. Era o tipo de casa que fazia os carros diminuírem a velocidade, torres, varandas envolventes e uma entrada longa o suficiente para pousar um pequeno avião. Também estava localizada no Horto Florestal, um bairro onde o estatuto da Associação de Moradores era mais grosso que a Bíblia, e os residentes eram predominantemente brancos ricos e vigilantes. Viviane ajustou seu moletom cinza manchado e largo. Pertencia a Davi. Dizia Fuzileiros Navais em letras amarelas desbotadas e engolia sua estrutura pequena. Ela usava calças de moletom largas e tamancos de jardinagem gastos. Para o olho destreinado, ou talvez o olho preconceituoso, ela não parecia a dona de uma propriedade de 3 milhões de reais. Parecia alguém que tinha entrado por engano. Ela se ajoelhou de volta no canteiro de flores perto da caixa de correio de costas para a rua. Estava cantarolando uma velha melodia gospel, sua mente completamente vazia de precedentes legais e pautas de tribunal pela primeira vez em semanas. Ela não ouviu a viatura chegar. O veículo era silencioso, um Chevrolet Trailblazer elegante com as marcas da Polícia Militar da Bahia. Não usou sirenes, apenas deslizou até o meio-fio como um tubarão em águas rasas. Dentro do carro, o ar-condicionado estava no máximo.
O policial Bruno Rico estava ao volante mastigando um palito de dente. Rico era um veterano de 15 anos, um homem cujo pescoço era mais largo que a cabeça e cuja paciência havia evaporado em algum lugar por volta de 2012. Ele era conhecido na delegacia como um cara de estatísticas. Fazia prisões, aplicava multas e não se importava muito com as reclamações registradas contra ele. O sindicato sempre fazia essas coisas desaparecerem de qualquer maneira. No banco do passageiro estava o policial Tiago Dias, um novato com apenas 6 meses na força. Dias tinha 23 anos, estava nervoso e ainda tentava memorizar os códigos penais. Ele segurou a maçaneta da porta, olhando para a casa enorme. O despacho disse que o chamador relatou um indivíduo suspeito cavando o paisagismo, grunhiu Rico, observando as costas de Viviane. Parece que a pegamos. Dias apertou os olhos. Ela está apenas cuidando do Jardim Bruno. Talvez ela trabalhe aqui num domingo vestida como uma mendiga, Rico zombou. Olhe para aquelas roupas. Isso não é uniforme. É uma vagabunda tentando roubar fiação de cobre ou vigiando o local para um arrombamento. Tivemos uma série de roubos de encomendas no Horto ultimamente. Aposto R$20 que essa é a nossa garota. Não sei, hesitou Dias. Não deveríamos apenas perguntar a ela. Observe e aprenda, novato. Presença de comando. Você entra suave, eles passam por cima de você. Você entra duro, volta para casa seguro. Rico colocou o carro em pé e empurrou a porta. O som de suas botas pesadas batendo no asfalto foi a primeira coisa que Viviane ouviu. Ela se virou, protegendo os olhos do sol com a mão suja de terra. Viu 2 policiais se aproximando. Um parecia uma criança usando uma fantasia. O outro parecia um bulldog procurando briga. Viviane não se levantou imediatamente. Ficou de joelhos segurando sua pá de mão. Sorriu educadamente. Bom dia, policiais. Posso ajudar? Rico não retribuiu o sorriso. Enfiou os polegares no colete tático, abrindo a postura para bloquear o caminho dela para casa. Largue a arma, senhora. Viviane piscou, olhando para a pequena pá de jardinagem. A pá. Largue. Agora, ladrou Rico a mão, indo em direção ao coldre. O sorriso de Viviane desapareceu. A juíza nela, a parte que exigia ordem e respeito, ganhou vida. Mas ela a suprimiu. Desescalar pensou. Não dê a eles um motivo. Jogou a pá na grama e levantou-se lentamente, limpando as mãos na calça de moletom. Ok, está no chão. Há algum problema policial? Recebemos uma chamada, disse Rico, pisando na grama meticulosamente cuidada, suas botas esmagando as petúnias que Viviane acabara de plantar. Pessoa suspeita. Invasão de propriedade. Destruição de propriedade. Viviane olhou para a flor esmagada sob a bota dele. Um lampejo de irritação a atingiu. A única destruição de propriedade acontecendo agora é sua bota nas minhas petúnias, policial. Eu moro aqui. Rico riu. Foi um som seco e feio. Você mora aqui no 402 da Rua das Acácias? Sim. Meu marido e eu compramos o lugar em junho. Identidade, exigiu Rico, estendendo a mão. Está lá dentro, disse Viviane, apontando para as enormes portas de carvalho da frente. Só saí para tirar umas ervas daninhas antes da igreja. Se você me deixar... Fique exatamente onde está, retrucou Rico. Ele a olhou de cima a baixo, os olhos demorando no moletom largo e esfarrapado. Você espera que eu acredite que você é dona deste castelo? Você parece que dormiu debaixo de um viaduto, senhora. Dias, o novato, mudou o peso desconfortavelmente. Bruno, talvez possamos apenas verificar o nome dela.
Não precisamos verificar um nome para saber uma mentira quando ouvimos uma, disse Rico sem olhar para o parceiro. Deu um passo mais perto de Viviane, invadindo seu espaço pessoal. Cheirava a café velho e a agressão. Aqui está o que eu acho. Acho que os donos estão fora da cidade. Acho que você viu um lugar tranquilo para cavar. Talvez procurar uma chave extra. Talvez roubar algumas dessas ferramentas chiques. Viviane endireitou a coluna. Tinha apenas 1,60 metros, mas encarara assassinos em série do banco do tribunal. Olhou Rico bem nos olhos. Policial, meu nome é Viviane Barros. Estou pedindo para baixar o tom e sair do meu gramado. Se quiser verificação, pode tocar a campainha. Meu marido está lá dentro fazendo café. Marido, zombou Rico. Ele é o mordomo. O ar ficou parado. A expressão de Viviane não mudou, mas seus olhos viraram gelo. Como é? Você me ouviu, disse Rico. Vire-se, mãos nas costas. Não estou presa, disse Viviane, a voz calma, medida perigosa. Não cometi crime nenhum. Estou na minha própria propriedade. O senhor não tem causa provável para me deter. Tenho uma suspeita que corresponde à descrição de uma invasora que se recusa a se identificar e age de forma beligerante, recitou Rico como se lesse de um roteiro que usara 1000 vezes. Isso é obstrução. Agora vire-se, ou eu faço você virar. Dias deu um passo à frente. Senhora, por favor, colabore conosco. Se tiver identidade lá dentro, podemos ir buscar. Cale a boca, Dias, retrucou Rico. Ela não vai entrar para pegar uma arma ou jogar drogas na privada. Ela vai para a parte de trás da viatura. Rico estendeu a mão e agarrou o pulso de Viviane. O aperto foi dolorosamente forte. Não me toque, disse Viviane, a voz caindo 1/8. Policial, estou avisando. O senhor está cometendo um erro que custará tudo pelo que trabalhou. Tire a mão de mim. Isso é uma ameaça. Rico puxou o braço dela, girando-a. Isso é uma ameaça contra um policial. Dias ouviu isso, agressão à autoridade. Eu não toquei em você, gritou Viviane, enquanto ele batia o peito dela contra o capô da viatura quente. O metal queimou sua bochecha. Sou a juíza federal Viviane Barros. Verifique seus registros. Sim, e eu sou a rainha da Inglaterra, grunhiu Rico. Ele chutou as pernas dela para abri-las. A humilhação queimava mais quente que o sol. Vizinhos estavam começando a sair. A senhora Helena, do outro lado da rua, a mulher que provavelmente chamara a polícia, espiava pelas persianas. Um corredor parou para assistir. Rico puxou as algemas do cinto. O metal clicou ameaçadoramente. Você está presa por invasão, obstrução da justiça e resistência à prisão, anunciou Rico em voz alta para a plateia. Não estou resistindo, gritou Viviane quando o aço frio mordeu seus pulsos. Ele as apertou. Muito apertado. Você está me machucando. Pare de lutar então, disse Rico, empurrando-a para cima. Viviane respirou fundo. O pânico estava lá palpitando no peito, mas ela o empurrou para baixo. Precisava pensar como uma advogada. Precisava garantir as evidências. Policial, disse ela, a voz tremendo um pouco mais clara. Olhe para mim. Olhe para o meu rosto. Lembre-se dele. Rico riu novamente. Vejo muitos rostos, querida. Você é apenas mais uma estatística. Ele começou a arrastá-la em direção à porta traseira do carro. Espere, disse Viviane. Ela fincou os calcanhares no asfalto. Tenho direito a um telefonema. Quero fazê-lo agora. Pode fazer uma ligação da delegacia, se tiver uma moeda, brincou Rico. Meu telefone está no meu bolso, disse Viviane. Se tem tanta certeza de que sou uma criminosa, deixe-me fazer uma ligação. Coloque no viva voz. Deixe-me ligar para o mordomo. Se ninguém atender, me leve. Se eu estiver mentindo, pode adicionar isso às acusações. Rico parou. Olhou para Dias, que parecia aterrorizado. Depois olhou para os vizinhos assistindo. Queria humilhá-la ainda mais. Queria provar que ela estava mentindo na frente de todos. Tudo bem, sorriu Rico.
Ele enfiou a mão no bolso da calça de moletom dela, uma violação grosseira de protocolo, e pescou um iPhone elegante do governo. Desbloqueie. Segurou-o na frente do rosto dela. O Face ID desbloqueou o aparelho. Para quem vamos ligar? Zombou Rico. Seu cafetão. Viviane ignorou o insulto. Vá em favoritos. O contato se chama Davi. Rico rolou a tela. Viu o contato. Davi pessoal. Apertou o botão de ligar e colocou no viva-voz. Segurou o telefone como um troféu pronto para ouvir um tom de ocupado ou algum cúmplice confuso. O telefone tocou uma vez. Então uma voz profunda e autoritária trovejou pelo alto-falante, uma voz que Rico tinha ouvido no noticiário, uma voz que ele tinha ouvido discursando na formatura da Academia de Polícia 3 anos atrás. Vive, oi, querida, disse a voz quente e calma. Achei os filtros de café. Você vai entrar. Eu ia começar os ovos. Rico congelou. O sorriso dele tremeu. Viviane inclinou-se para o telefone, as mãos algemadas nas costas, os olhos travados no rosto de Rico. Davi, disse ela, preciso que você venha aqui fora. Traga seu distintivo. Vive, o que houve? Você parece... A voz mudou instantaneamente de marido para protetor. Estou atualmente algemada na nossa garagem, disse Viviane. Fui presa pelo policial Bruno Rico, distintivo número 4922. Ele me agrediu, invadiu nossa propriedade e se recusou a verificar minha identidade. Ele acha que sou a empregada. Houve um silêncio na linha. Um silêncio tão pesado que parecia que a pressão do ar caíra. Ele fez o quê? A voz era agora um rosnado baixo. O rosto de Rico ficou pálido. Ele reconheceu a voz. Ele definitivamente reconheceu a voz. Davi, disse Viviane. Por favor, venha se apresentar. Estou saindo pela porta, disse a voz. Não o deixe sair. A linha ficou muda. Rico baixou o telefone lentamente. Olhou para a porta da frente da mansão. Quem? Rico engoliu em seco, a garganta subitamente seca como areia. Quem é Davi? Viviane sorriu. Era um sorriso aterrorizante. Aquele, disse ela suavemente, é Davi Barros, o procurador-geral do Estado, e, tecnicamente, o chefe do seu chefe. Os 10 segundos seguintes à revelação de Viviane esticaram-se como uma eternidade. O mundo pareceu parar. Os pássaros pararam de cantar. O corredor no final da rua parou de mascar chiclete. Até a umidade pareceu recuar. O policial Tiago Dias, o novato, foi o primeiro a reagir. O sangue sumiu de seu rosto tão rápido que ele parecia uma folha de papel. Deu 2 passos para trás, colocando distância entre si e Rico, dissociando-se fisicamente do desastre que se desenrolava diante dele. Bruno, sussurrou Dias, a voz falhando. Bruno, tire as algemas. Agora. Tire-as. Rico ficou paralisado. Seu cérebro tentava processar o impossível. Procurador-geral Barros. Não. Impossível. Barros morava na capital. Não morava aqui. Era um truque, uma gravação. É um blefe, murmurou Rico, embora as mãos tremessem. Você está mentindo. Você só tocou uma gravação. Viviane apenas olhou para a porta da frente. Tic-tac, policial! E então as enormes portas de carvalho da casa se abriram. Não apenas se abriram. Foram escancaradas com força. Um homem saiu na varanda. Tinha 190 metros, corpo de jogador de futebol americano, vestindo uma camiseta casual e calça de pijama. Mas mesmo em trajes de dormir, Davi Barros irradiava poder. Tinha um rosto esculpido em granito e olhos que poderiam descascar a tinta de uma parede.
Na mão, segurava uma carteira com um distintivo dourado. Ele não correu. Caminhou. Desceu os degraus de pedra com uma cadência lenta e predatória. Não olhou para Viviane. Estava olhando diretamente para Bruno Rico. Rico deu um passo para trás, esbarrando na viatura. Meu Deus, sussurrou. Era ele. Era inegavelmente Davi Barros, o homem que acabara de lançar uma força-tarefa estadual anticorrupção. O homem que processara famosamente o ex-prefeito por desfalque. Davi chegou à entrada. Parou a 1 metro de Rico. Não gritou. Não berrou. Olhou para a esposa algemada com terra na bochecha e uma marca vermelha começando a se formar onde o rosto batera no capô. O maxilar de Davi apertou-se. Um músculo estremeceu em sua bochecha. Chaves, disse Davi. Sua voz era aterrorizantemente baixa. Rico atrapalhou-se no cinto. Os dedos estavam escorregadios de suor. Não conseguia encontrar o buraco da chave no próprio porta-chaves. Senhor procurador-geral, eu não sabia. Eu disse Chaves, repetiu Davi mais alto desta vez. Rico finalmente soltou as chaves. Deu um passo à frente para soltar Viviane, mas Davi arrancou as chaves da mão dele. Não toque nela de novo, rosnou Davi. Davi moveu-se para trás de Viviane. Com mãos gentis destrancou as algemas. Assim que se abriram, Viviane esfregou os pulsos. Marcas vermelhas profundas circulavam sua pele. A pele estava rompida em um ponto. Davi olhou para o sangue. Respirou fundo, fechando os olhos por 1 segundo, depois voltou-se para Rico. Você tem 10 segundos para me explicar por que minha esposa, uma juíza federal da justiça, está sangrando na própria garagem. A boca de Rico abriu e fechou como um peixe. Recebemos uma chamada, senhor. Uma chamada de emergência. Pessoa suspeita. Ela não tinha identidade. Estava resistindo. Resistindo? Viviane falou a voz, recuperando sua autoridade judicial. Eu estava tirando ervas daninhas das petúnias, Davi. Ele me chamou de vagabunda. Perguntou se você era meu cafetão. E depois bateu o meu rosto no carro quando eu disse que morava aqui. Os olhos de Davi se arregalaram. Olhou para Rico com uma mistura de descrença e raiva pura e não adulterada. Você perguntou se eu era o cafetão dela? Perguntou Davi. Não, senhor. Eu nunca. A resistência de Rico falhou. Tenho isso em áudio, disse Viviane calmamente. Meu telefone estava gravando no meu bolso desde o momento em que ele chegou. Ativei o atalho de gravação de voz. Rico sentiu os joelhos cederem. Policial Dias, disse Davi, olhando além de Rico para o novato. Dias ficou em posição de sentido tremendo. Sim, senhor. Você participou disso? Não, senhor, eu disse para ele parar. Sugeri verificarmos a identidade dela. Não toquei nela, senhor. Isso é verdade, Viviane? Perguntou Davi. O garoto tentou. Assentiu Viviane. Estava com medo, mas não o impediu. Davi assentiu. Pegue o rádio, filho. Agora mesmo. Para quem eu ligo, senhor? Perguntou Dias. Ligue para o delegado, disse Davi. Delegado Andrade, diga que Davi Barros está solicitando a presença imediata dele na Rua das Acácias 402. Diga para trazer o comandante do turno. E diga para trazer um par de algemas. Para quem, senhor? Guinchou Dias. Davi apontou um dedo para o peito de Rico. Para ele. O pânico de Rico disparou. Você não pode me prender. Tenho imunidade qualificada. Estava fazendo meu trabalho. Isso é um erro. Imunidade qualificada protege você de responsabilidade civil quando age de boa fé. Disse Davi, a voz, subindo o promotor, assumindo o controle. Ela não protege você de acusações criminais por agressão, lesão corporal, cárcere privado e privação de direitos sob a cor da lei. Você não cometeu apenas um erro policial.
Você perfilou uma juíza federal, a agrediu e violou os direitos constitucionais dela porque não gostou do tom dela. Quero meu representante sindical, gritou Rico, tentando recuperar algum terreno. Você vai precisar de muito mais do que um representante sindical, disse Viviane, limpando a terra do moletom. Vai precisar de um milagre. Sirenes começaram a uivar ao longe. Não uma viatura. Muitas. A cavalaria estava chegando. Mas desta vez não vinham para apoiar Rico. Davi colocou o braço em volta de Viviane. Você está bem. Meu pulso dói, admitiu ela. E ele matou minhas petúnias. Davi olhou para as flores esmagadas, depois para Rico. É melhor rezar para que essas flores cresçam de volta, murmurou Davi. A primeira viatura cantou pneu na esquina, seguida por um SUV preto. O delegado Andrade havia chegado. Era um homem alto e de aparência cansada que vinha tentando limpar o departamento há anos. Saiu do carro, olhou uma vez para o procurador-geral de pijama, ao lado de uma mulher negra algemada, e tirou o chapéu. Caminhou até lá, ignorando Rico completamente. Doutor Barros, disse o delegado Andrade. Doutora Barros, eu nem sei o que dizer. Não diga nada, delegado, disse Davi. Apenas escute. Quero o distintivo e a arma deste homem apreendidos imediatamente. Quero que ele seja processado. E quero as filmagens das câmeras corporais de ambos os oficiais enviadas para meu servidor pessoal seguro antes que acidentalmente sejam deletadas. Nós nos entendemos. Claro como cristal, disse Andrade. Virou-se para Rico. Rico, entregue. Rico olhou para seu chefe. Chefe, qual é? Sou eu. Você me conhece. Ela não tinha identidade. Seguiu o protocolo. Protocolo, ladrou Andrade. Protocolo é tratar cidadãos com respeito. Protocolo não é agredir uma proprietária na garagem dela. Tive 10 reclamações sobre você este ano, Rico. Eu disse que a próxima seria a última. Não achei que a próxima seria a esposa do procurador-geral. Andrade gesticulou para 2 sargentos que acabavam de chegar. Desarmem-no, leiam seus direitos. Enquanto os sargentos se aproximavam de Rico, removendo sua arma de serviço e virando-o, os vizinhos assistiam a tudo. A senhora Helena, a vizinha intrometida, estava na varanda com a mão na boca. Viviane encontrou o olhar dela. Acenou um movimento pequeno e gélido. A senhora Helena recuou para dentro de casa imediatamente. Rico foi empurrado contra sua própria viatura. A ironia era palpável. Isso não acabou, gritou Rico quando suas próprias algemas foram colocadas em seus pulsos. Você está abusando do poder. Isso é político. Sou um bom policial. Você era um policial, corrigiu-o Viviane suavemente. Agora é um réu. Enquanto empurravam Rico para o banco de trás de uma viatura, Davi virou-se para Viviane. Sinto muito, querida. Eu deveria ter saído antes. Está tudo bem, disse Viviane, observando as luzes piscarem. Se não tivesse sido eu, teria sido outra pessoa, alguém que não podia revidar, alguém que não conhecia o procurador-geral. Ela olhou para Dias, o novato, que estava parado no meio-fio, parecendo que ia vomitar. E ele? Perguntou Davi. Viviane olhou para o jovem oficial. Está com medo, é fraco, mas não é malicioso, ainda não. Ela caminhou até Dias. Ele estremeceu quando ela se aproximou. Policial Dias, disse ela. Sim, excelência. Ele tremia. Você viu o que aconteceu hoje? Viu o que seu parceiro fez e ficou parado lá. Eu sei. Sinto muito. Desculpas não consertam isso, disse Viviane severamente. Você tem uma escolha a fazer agora. Pode ser o muro azul do silêncio e tentar proteger Rico para salvar sua própria pele. Ou pode ser uma testemunha da acusação. Pode contar a verdade. Cada detalhe feio.
Dias olhou para Rico no banco de trás da viatura, gritando obscenidades na janela. Depois olhou para Viviane. Contarei a verdade, sussurrou Dias. Eu juro. Bom, disse Viviane, porque meu marido vai tomar seu depoimento pessoalmente, e ele é muito, muito bom no trabalho dele. A adrenalina começava a diminuir e a dor no pulso de Viviane latejava, mas o drama estava longe de terminar. Rico era apenas a ponta do iceberg. Enquanto caminhavam de volta para a casa, o telefone de Davi começou a tocar. É o governador, disse Davi, olhando para a tela. As notícias correm rápido. Vai ser uma tempestade. Viviane esfregou o pulso. Deixe chover. O vídeo viralizou antes mesmo do sol se pôr no domingo. A câmera da campainha de um vizinho, a da senhora Helena, capturara tudo. O áudio estava granulado, mas as imagens eram inegáveis. Uma pequena mulher negra cuidando do jardim. Um policial corpulento esmagando suas flores. O manuseio agressivo. E então o golpe de misericórdia, a chegada do procurador-geral Davi Barros de pijama. Na segunda-feira de manhã, #jardinagem, enquanto Negra e #Juíza Barros estavam nos trending topics mundiais. O Departamento de Polícia Militar da Bahia estava sob cerco. Linhas telefônicas congestionadas. Manifestantes já se reuniam do lado de fora da delegacia, segurando cartazes que diziam "Demitão Rico" e "Quem policia a polícia". Dentro da residência dos Barros, o clima era sombrio, mas focado. A mesa de jantar, geralmente reservada para almoços de domingo, fora convertida em uma sala de guerra. Viviane estava sentada à cabeceira, o pulso enfaixado em uma bandagem de compressão. Digitava furiosamente no laptop, redigindo sua declaração oficial. Davi andava de um lado para o outro, um fone de ouvido Bluetooth na orelha, malabarizando chamadas entre o governador, o prefeito e a corregedoria. Não me importo com o contrato do sindicato, Roberto, disse Davi no fone de ouvido, a voz cortando a sala como uma faca. Ele agrediu uma juíza federal. Se não o suspenderem sem pagamento, imediatamente mandarei o Ministério Público invadir seus arquivos ao meio-dia. Você quer isso? Ouviu por um momento, depois assentiu sombriamente. Boa escolha, e Roberto quero Dias no meu escritório em 1 hora, sem representante sindical. Só ele. Desligou e olhou para Viviane. Rico está suspenso sem pagamento. Estão acusando-o de agressão e lesão corporal, por enquanto. Estão tentando evitar as acusações de direitos civis. Viviane parou de digitar. Estão tentando proteger uma aposentadoria. Se for condenado por violação grave de direitos civis, ele perde. Se for apenas agressão, o sindicato pode lutar para que ele fique. Exatamente, disse Davi. Mas estão nos subestimando. Temos a vantagem. 1 hora depois, o policial Tiago Dias estava sentado no escritório particular de Davi. A sala era forrada com estantes de mogno cheias de textos jurídicos. Dias parecia uma criança enviada para a sala do diretor, exceto que o diretor tinha o poder de indiciá-lo. Davi sentou-se atrás da mesa. Viviane sentou-se em uma poltrona ao lado, bebendo chá. Não falou. Apenas observou. Policial Dias, começou Davi com a voz enganosamente calma. Você não é um suspeito agora. É uma testemunha. Mas esse status é fluido. Depende inteiramente do que me disser nos próximos 10 minutos. Dias engoliu em seco o pomo de Adão subindo e descendo. Quero ajudar, senhor. Eu realmente quero. Então me conte sobre Rico, disse Viviane com a voz suave, mas autoritária. Não apenas ontem. Conte-me sobre as outras vezes. Dias olhou para as mãos. Ele chama de Atacha. É um jogo que ele joga. Quando paramos alguém, geralmente alguém de fora da cidade, ou alguém que parece que não vai revidar,
Ele confisca dinheiro. Diz que é evidência, mas nunca registra. Divide com o sargento do turno. Davi inclinou-se para frente, os olhos se estreitando. Qual sargento? Sargento Mendes, sussurrou Dias. E às vezes levam mais do que dinheiro. Joias, eletrônicos. Rico diz que é uma vantagem do trabalho. Diz que se são criminosos não merecem mesmo. Davi trocou um olhar com Viviane. Isso não era mais apenas sobre uma agressão a uma juíza. Era uma organização criminosa operando dentro da força policial. Um caso de milícia em formação. Há quanto tempo isso acontece? Perguntou Davi. Anos, disse Dias. Estou com ele há apenas 6 meses, mas ele se gaba disso. Diz que pagou o barco dele com dinheiro de traficante que nunca chegou à sala de evidências. E ontem, perguntou Viviane, por que ele foi tão agressivo comigo? Eu estava claramente apenas cuidando do jardim. Dias hesitou, parecendo fisicamente doente. Ele fez uma aposta, senhora. Uma aposta? Apostou R$20 que conseguia fazer a senhora chorar. Admitiu Dias, a voz quase inaudível. Ele disse que mulheres de classe alta quebram mais fácil. Viviane pousou a xícara de chá. A porcelana tilintou contra o pires. O insulto era tão mesquinho, tão cruel. Quase banal. Mas era o combustível que queimaria Rico até o chão. Ok, disse Davi, levantando-se. Tiago, você vai usar uma escuta. Dias olhou para cima, pânico nos olhos. Senhor Mendes vai me matar. Rico tem amigos. Rico acabou, disse Davi firmemente. Mas Mendes ainda está lá fora. E se quisermos limpar isso, realmente limpar, precisamos de Mendes gravado admitindo o esquema. Você vai voltar para a delegacia, vai fingir estar assustado. Vai dizer a Mendes que a corregedoria está farejando e não sabe o que fazer. E então vai deixá-lo falar. E se eu não fizer? Perguntou Dias. Então você é cúmplice de extorsão, roubo e privação de direitos, disse Davi, e vou processá-lo com todo o rigor da lei. Dias assentiu lentamente. Ok, eu farei. Terça-feira de manhã na delegacia estava tensa. O ar-condicionado estava quebrado e todos suavam. Rico se fora, mas sua presença pairava sobre a sala da equipe como um mau cheiro. O sargento Mendes, um homem de pescoço grosso e olhos que não perdiam nada, estava sentado em seu escritório. Estava triturando papéis. Dias bateu no batente da porta. Usava um pequeno dispositivo de gravação colado no peito logo abaixo do colete balístico. Sargento, perguntou Dias. Mendes olhou para cima, os olhos frios. Feche a porta. Dias fechou. Sentou-se tentando manter a respiração estável. Sargento, estou surtando. A corregedoria me ligou. Querem saber sobre a parada no domingo. Mendes parou de triturar. Recostou-se na cadeira. Você não disse nada, disse. Não disse que não vi nada. Mas eles continuaram perguntando sobre procedimento sobre os livros de registro. Dias limpou o suor da testa. Não estava atuando. Mas, e se eles checarem os registros do mês passado, há apreensão na rua 4 os 10 mil. Os olhos de Mendes se estreitaram. Fale baixo. Bruno se foi, sargento. Sussurrou Dias urgentemente. Ele vai cair. Se ele entregar, se contar sobre o dinheiro. Mendes levantou-se e contornou a mesa. Colocou uma mão pesada no ombro de Dias. Bruno não vai entregar, disse Mendes. Bruno conhece o código. Cuidamos dos nossos. E você conhece o código também, certo, Tiago? Sim, mas é o procurador-geral, sargento. Não é um traficante qualquer. É o Barros, zombou Mendes. Barros é um político. Vai fazer barulho, ganhar uma manchete e seguir em frente. Ele não sabe sobre o fundo. O fundo? Perguntou Dias. Essa era informação nova.
O fundo de aposentadoria sorriu Mendes um sorriso predatório. Temos um esconderijo, garoto. Cofres fora dos registros. Se Bruno mantiver a boca fechada, pagamos os advogados dele. Cuidamos da família dele. Quando isso passar, ele recebe um belo pacote de rescisão nosso. É assim que funciona. Protegemos a família. Onde está? Perguntou Dias, tentando soar ganancioso em vez de curioso. Minha parte está lá. Mendes apertou o ombro de Dias com mais força. Sua parte está segura. Está no armário da academia, seção D. Não se preocupe com isso. Apenas mantenha a boca fechada. Atenha-se à história. A mulher estava beligerante. Você temeu pela sua segurança. Foi um erro. Entendeu? Entendi, disse Dias. Bom, garoto. Mendes deu um tapinha na bochecha dele. Agora saia daqui. Dias saiu do escritório. Caminhou direto para o banheiro, trancou-se em uma cabine e puxou o telefone. Enviou uma mensagem de texto para Davi Barros, uma palavra. Peguei. 2 horas depois, a Polícia Federal invadiu a delegacia. Não vieram apenas buscar arquivos, vieram com alicates. Foram direto para os armários da academia. Foram para a agência bancária local que Mendes usava. Nos locais seguros de Mendes, encontraram mais de R$250 mil em dinheiro, relógios e joias não rastreáveis. Também encontraram um livro-caixa, um caderno manuscrito detalhando cada coleta de taxa dos últimos 5 anos. Implicava Rico Mendes e 3 outros policiais. Era o golpe fatal. 6 meses depois, o julgamento de Estado da Bahia contra Bruno Rico não foi realizado em Salvador. O juiz concedeu uma mudança de foro devido à publicidade movendo-o para Brasília. Não importava. O tribunal estava lotado todos os dias. Viviane Barros sentou-se na primeira fila não como juíza, mas como vítima. Davi sentou-se ao lado dela segurando sua mão. Rico sentou-se à mesa da defesa. Parecia menor. A arrogância se fora. O terno estava mal ajustado. Perdera o emprego à aposentadoria e a esposa pedira o divórcio há 2 meses. O karma pesado sobre o qual Viviane o avisara estava sistematicamente desmantelando sua vida. O advogado de defesa, um advogado astuto, pago pelo sindicato da polícia, tentou pintar Rico como um herói que tomou uma decisão em fração de segundo em um ambiente de alto estresse. Senhoras e senhores do Conselho de Sentença, disse o advogado. O policial Rico viu uma ameaça potencial. Agiu para proteger a cena. Foi educado. Talvez não. Ser rude é crime, não. Então foi a vez da acusação. A promotora, uma mulher afiada chamada Sara Nogueira, chamou sua testemunha principal. O Estado chama Tiago Dias. Dias entrou. Não estava de uniforme. Havia se demitido da força 3 meses antes, incapaz de lidar com o assédio de outros policiais, que o chamavam de rato. Agora estudava para ser assistente jurídico. Dias sentou-se na tribuna e contou a verdade. Contou sobre a aposta. Contou sobre a taxa. Contou sobre a ameaça de Mendes. Ele disse que queria fazê-la chorar, disse Dias ao júri, a voz firme. Sabia que ela não era uma ameaça. Só queria exercer poder. Ele gostava disso. Rico encarou Dias, o rosto ficando de um vermelho profundo e raivoso. Então Viviane subiu à tribuna. Caminhou com a graça de uma rainha. Fez o juramento. Juíza Barros, perguntou a promotora, pode dizer ao júri como se sentiu naquele momento? Viviane olhou diretamente para Rico. Senti-me pequena, disse ela. Passei 20 anos no tribunal. Condenei homens à prisão perpétua, interpretei a Constituição, mas naquele momento, com o joelho dele nas minhas costas e meu rosto pressionado contra o metal quente daquele carro, eu não era uma juíza, não era uma esposa, era apenas um corpo para ele, uma coisa a ser quebrada. Fez uma pausa, deixando o silêncio preencher a sala.
Ele não se importava com quem eu era, continuou. E essa é a tragédia. Se eu fosse uma governanta, se fosse uma enfermeira, se estivesse desempregada, ele teria feito exatamente a mesma coisa. E ninguém estaria aqui hoje. Ele só está aqui porque escolheu a vítima errada. Mas a justiça não deve depender de quem é seu marido. A justiça deve ser cega. O júri estava cativado. Vários jurados enxugavam os olhos. A defesa tentou interrogá-la, mas foi um desastre. Cada pergunta que faziam Viviane rebatia com precisão jurídica. Ela conhecia a lei melhor do que eles. Desmantelou os argumentos deles em tempo real. Quando o advogado de defesa perguntou: "Não é verdade que a senhora segurava um objeto pontiagudo, uma pá?" Viviane sorriu. "Senhor advogado de defesa, uma pá é uma ferramenta de jardinagem. A menos que o senhor seja uma petúnia, não é uma arma letal." Risadas explodiram no tribunal. O juiz bateu o martelo, mas também escondia um sorriso. O veredito voltou em 4 horas. Culpado em todas as acusações. Agressão agravada, cárcere privado, violação de dever funcional. E graças às acusações federais adicionadas depois, privação de direitos sob a cor da lei. Rico levantou-se quando o veredito foi lido. Olhou para o júri, depois olhou para Viviane. Pela primeira vez não havia arrogância em seus olhos, apenas medo. O juiz, um homem severo chamado Juiz Pinheiro, olhou por cima dos óculos para Rico. "Bruno Rico, o senhor desonrou o distintivo que usava. Usou sua autoridade para intimidar e roubar. O senhor está sob custódia imediatamente. A sentença está marcada para a próxima terça-feira." O oficial de justiça aproximou-se. Desta vez, as algemas eram para Rico. O clique do metal foi o som mais alto da sala. Enquanto o levavam, Rico parou perto do corredor, onde Viviane estava sentada. Parecia querer dizer algo. Talvez um pedido de desculpas, talvez uma maldição. Viviane apenas olhou para ele. Não sorriu. Não se vangloriou. Apenas assentiu. Um simples reconhecimento de que o equilíbrio fora restaurado. "Adeus, senhor Rico", disse ela suavemente. Ele foi levado porta afora. Sua vida como a conhecia efetivamente acabada. Mas a história não terminou com Rico. O sistema que ele construiu estava prestes a cair em seguida. A audiência de sentença não foi o fim. Foi o começo do expurgo. Bruno Rico foi condenado a 8 anos em prisão federal, seguidos de 3 anos de liberdade supervisionada. O juiz, fazendo dele um exemplo, deu-lhe a pena máxima permitida pelas diretrizes de sentença. Quando o martelo caiu, Rico não gritou nem lutou. Apenas desabou. Uma casca oca do valentão que aterrorizara as ruas de Salvador. Mas o verdadeiro karma pesado não foi apenas o tempo de prisão de Rico. Foi o que aconteceu com a irmandade que o protegia. O caderno encontrado no armário de ginástica do sargento Mendes fora um mapa da corrupção. Não implicava apenas os policiais na rua. Apontava dedos para cima. Revelava que o capitão da delegacia vinha fechando os olhos para a taxa em troca de estatísticas de crime adulteradas que faziam seu distrito parecer mais seguro do que era. Davi Barros não se conteve. Utilizou todo o peso do escritório do procurador-geral. "Não estamos apenas cortando o galho podre", anunciou Davi em uma coletiva de imprensa ladeado pelo governador. "Estamos arrancando as raízes." Em 3 meses da condenação de Rico, o sargento Mendes aceitou um acordo. Recebeu 5 anos em troca de testemunhar contra o capitão. Perdeu a aposentadoria ao barco e a liberdade. O capitão Ribeiro, um veterano de 30 anos, foi forçado a se aposentar precocemente e depois indiciado por conduta indevida oficial. Passaria seus anos dourados lutando batalhas legais que drenariam todas as suas economias. A delegacia foi colocada sob decreto de consentimento federal, significando que cada parada, cada prisão e cada uso de força seriam monitorados por auditores independentes pela próxima década. E depois houve Tiago Dias.
o ex-novato. O garoto que tivera medo demais para parar rico, mas coragem suficiente para usar uma escuta, encontrou um novo caminho. Não era mais policial, mas também não era um pária. Viviane cumprira sua palavra. Uma tarde, Dias recebeu uma carta pelo correio. Era uma carta de recomendação para a Faculdade de Direito assinada pela juíza federal Viviane Barros e pelo procurador-geral Davi Barros. Para o Comitê de Admissões, a carta dizia: o senhor Dias aprendeu a lição mais difícil da lei, da maneira mais difícil possível, que o silêncio é cumplicidade. Ele escolheu quebrar esse silêncio. Acreditamos que ele será um excelente defensor público. Dias chorou ao ler. Enquadrou-a e pendurou-a sobre sua mesa. Terminara de carregar uma arma. Ia carregar uma pasta. Davi e Viviane não pararam no nível local. Usaram o ímpeto do caso para redigir a Lei Rico, uma nova peça de legislação estadual que exigia a liberação imediata de filmagens de câmeras corporais em casos de suposta má conduta e retirava benefícios de pensão de policiais condenados por crimes graves enquanto em serviço. O projeto passou com apoio esmagador. Nenhum político queria ser visto votando contra o casal que se tornara o rosto da justiça. As estações giraram um ciclo completo em Salvador. O calor opressivo daquele verão fatídico dando lugar a um outono fresco, um inverno ameno, e agora finalmente a explosão exuberante e verdejante de outra primavera. Fazia exatamente 1 ano desde que as luzes azuis piscantes haviam destruído a paz da manhã de domingo na Rua das Acácias 402. O bairro do Horto parecia muito o mesmo na superfície. Os gramados ainda eram cuidados com precisão militar. As magnólias ainda deixavam cair suas folhas cerosas nas calçadas imaculadas e os portões de ferro forjado ainda permaneciam como sentinelas silenciosas de riqueza. Mas a atmosfera, a corrente invisível que corria entre as casas, mudara fundamentalmente. Viviane Barros estava de volta à sua garagem. Estava de joelhos na terra, as mãos enterradas fundo no solo rico e escuro. Usava o mesmo moletom cinza largo, aquele estampado com fuzileiros navais, em letras amarelas desbotadas. Estava mais macio agora, gasto por inúmeras lavagens, mas ela se recusava a jogá-lo fora. Usava as mesmas calças de moletom largas que se amontoavam nos tornozelos e os mesmos tamancos de jardinagem de borracha cobertos com um ano de lama. Para o olho destreinado para um estranho passando, ela ainda parecia uma mulher que poderia ser a empregada. Ainda parecia alguém que não pertencia a uma propriedade de 3 milhões de reais. Mas não havia mais estranhos no horto. Não de verdade. A senhora Helena, a vizinha que espiara pelas persianas com suspeita 12 meses atrás, a mulher cuja chamada para o 190 iniciara. Toda. A catástrofe estava passeando com seu poodle Pierre. 1 ano atrás, a senhora Helena teria atravessado a rua para evitar contato visual. Teria segurado a bolsa com mais força. Hoje, a senhora Helena parou bem na beira da entrada dos Barros. "Bom dia, Viviane!" gritou ela. A voz era brilhante e excessivamente alegre, talvez ainda tingida com uma camada permanente e subjacente de culpa que ela nunca conseguiria limpar. As hortênsias estão vindo lindamente este ano. Aquele azul é simplesmente elétrico. Viviane pausou em seu trabalho. Sentou-se sobre os calcanhares limpando um rastro de terra da bochecha, um gesto que espelhava o momento logo antes de o policial rico agarrá-la. Olhou para a vizinha. A raiva que sentira nas semanas seguintes à prisão há muito metabolizara em algo mais calmo. Não era perdão exatamente. Era compreensão.
A senhora Helena era produto de um mundo que ensinava medo primeiro e curiosidade depois. Viviane sorriu uma expressão genuína e quente que enrugou os cantos dos olhos. Obrigada, Helena. Adicionei um pouco de sulfato de alumínio ao solo neste inverno. Realmente realça o azul. Como está seu neto na faculdade? Ah, ele está maravilhoso. Obrigada por perguntar. Sorriu a senhora. Helena parecendo aliviada pela normalidade da troca. Tenha um domingo abençoado, Viviane. Você também, Helena. Enquanto a senhora Helena se apressava, Viviane a viu ir. A interação foi pequena, banal, até, mas representava uma mudança sísmica. O medo se fora. A suposição de criminalidade evaporara. Viviane Barros não era mais o indivíduo suspeito no 402. Era a matriarca da rua. Era a mulher que colocara o departamento de polícia de joelhos e depois voltara a plantar flores. Viviane voltou a atenção para o canteiro de flores perto da caixa de correio. Este era o local. Este era o Marco Zero, onde a bota tática pesada do policial Bruno Rico esmagara suas delicadas petúnias em uma mancha de polpa roxa e verde. A terra havia se curado. A natureza refletiu. Viviane era resiliente. Não guardava rancor, apenas crescia. No lugar das plantas anuais arruinadas, Viviane plantara algo mais forte. Um arbusto de azaleias vermelhas agora dominava o canto do canteiro. Eram resistentes, vibrantes e impossíveis de ignorar. Ardiam com cor um testamento vivo de sobrevivência. A pesada porta de carvalho da frente da casa abriu-se o som descendo pela longa entrada. Davi saiu na varanda. Parecia o estadista em cada centímetro, hoje vestido para a igreja em um terno grafite que servia perfeitamente em seus ombros largos, uma camisa branca impecável e uma gravata de seda. Mas apesar do traje formal, seu movimento era relaxado. A tensão que vivera em seu maxilar por meses durante os julgamentos e audiências finalmente suavizara. Carregava 2 canecas de cerâmica de café-vapor, subindo no ar úmido da manhã. Desceu os degraus de pedra, os sapatos clicando ritmicamente no pavimento. Um som de autoridade, mas não de agressão. "Você vai nos atrasar, Excelência", gritou ele a voz rica de afeto. "O coral começa às 10, e você sabe que o reverendo Tomás não espera por ninguém, nem por juízas federais." "Eu só precisava tirar essas últimas ervas daninhas", disse Viviane levantando-se. Seus joelhos estalaram ligeiramente um lembrete de sua idade e talvez um lembrete persistente de ter sido empurrada contra a viatura. Aceitou a caneca dele, envolvendo as mãos frias no calor. Ervas daninhas não tiram folga no sábado, Davi. Davi riu um estrondo baixo. Estendeu a mão e escovou uma folha solta do ombro dela. "Você e este jardim. Acho que você ama essas plantas mais do que ama a lei." "Às vezes as plantas fazem mais sentido do que a lei", respondeu Viviane tomando um gole do café forte. "Se você trata uma planta bem, ela cresce. Se a trata mal, ela morre. A lei nem sempre é tão justa." O sorriso de Davi diminuiu ligeiramente os olhos, ficando sérios enquanto olhava para ela. Ele examinou a rua, a quietude tranquila da manhã de domingo. "Está pacífico hoje." "Está", concordou Viviane. "Recebi uma carta ontem", disse Davi, a voz baixando um decibel, tornando-se confidencial. "Foi do diretor da Penitenciária Federal em Brasília." Viviane enrijeceu ligeiramente. Não precisava perguntar sobre quem era a carta. "E Rico está trabalhando na lavanderia da prisão", disse Davi, olhando para o horizonte. "Aparentemente está tendo dificuldade em se ajustar. Perdeu 10 quilos. Pediu transferência para a custódia protetora, mas foi negada. Os outros detentos não gostam de policiais sujos, e os caras da milícia que ele pensava que o protegeriam não querem nada com um policial que ficou famoso por agredir uma mulher negra e derrubar uma delegacia corrupta. Ele está sozinho lá dentro." "Vive",
Viviane olhou para o café preto. Viu seu próprio reflexo no líquido escuro. Lembrou-se do terror absoluto daquele momento, o metal mordendo sua pele, a humilhação, a sensação de impotência absoluta. Lembrou-se de querer destruí-lo. Mas agora só sentia uma tristeza pesada e oca. Não me alegro com isso, Davi, disse ela suavemente. Não quero que ele seja espancado ou morto. Quero que ele aprenda. Quero que acorde todas as manhãs naquela cela e entenda como é não ter voz. Quero que entenda como é quando o sistema em que você confiava se volta contra você. Essa é a única penitência que importa. Davi assentiu lentamente. Você é uma cristã melhor do que eu, admitiu. Só estou feliz que ele não esteja na rua com um distintivo e uma arma. Estou feliz que ele não possa machucar mais ninguém. Ele machucou a si mesmo mais do que a mim, disse Viviane. Perdeu a família, perdeu o nome. Tudo por quê? Por orgulho, por uma viagem de poder. Ela suspirou, o som carregando o peso do ano passado. Voltou o olhar para a casa. Estava alta e orgulhosa, atrás deles o sol da manhã brilhando nas janelas. Era uma estrutura magnífica, um testamento de seu trabalho duro e sucesso. Mas olhando para ela agora, Viviane percebeu que era apenas tijolo e argamassa. Não era a fortaleza. A verdadeira fortaleza era o homem parado ao lado dela. Era o laço que haviam forjado no fogo daquele escândalo público. Era a justiça que haviam esculpido de uma situação terrível e feia. Fizemos bem, não fizemos? Perguntou Viviane, olhando para cima para ele. Davi a puxou para perto, beijando o topo da cabeça dela. Cheirava a sândalo e goma. Fizemos bem, Vive. Limpamos a casa. Mudamos a lei. A lei Rico vai proteger as pessoas muito depois de termos ido. Viviane olhou para o pulso direito. A cicatriz física das algemas desbotara para uma linha branca fina e quase invisível contra sua pele marrom. A maioria das pessoas nem veria. Mas ela sabia que estava lá. Não era mais uma marca de vergonha ou trauma. Era uma cicatriz de batalha. Um lembrete do que ela sobrevivera e do que conquistara. Vamos, disse Viviane, bebendo o resto do café e devolvendo a caneca a ele. Vamos para a igreja. Tenho muito a lhe agradecer-o. Ela chutou os tamancos enlameados perto da porta da garagem e caminharam juntos pelos degraus de pedra de mãos dadas. Atrás deles o jardim continuava a florescer ao sol seguro e vigiado. Ao chegarem à porta da frente, uma viatura da Polícia Militar da Bahia virou a esquina no final do quarteirão. Movia-se lentamente patrulhando as ruas silenciosas. Ao passar pelo 402 da Rua das Acácias, o oficial lá dentro não olhou feio. Não acelerou. Diminuiu o carro para um rastejo, olhou em direção à casa e deu um aceno respeitoso ao casal na varanda. Viviane não precisava ver para saber que acontecera. O ar havia mudado. A justiça retornara ao horto florestal. E desta vez não era apenas uma visitante. Era uma residente. Comentário. O policial rico pensou que estava acima da lei porque carregava um distintivo. Pensou que Viviane Barros era impotente por causa da aparência dela. Estava errado em ambas as contas. No final, sua arrogância não lhe custou apenas a carreira. Expôs um sistema corrupto e mudou as leis de um estado inteiro. É um lembrete poderoso: nunca julgue um livro pela capa e nunca presuma que sabe com quem está mexendo. A justiça nem sempre é rápida, mas como Viviane e Davi provaram, quando ela bate, bate forte. O que você acha? Rico teve o que merecia ou 8 anos foi muito severo? Conte-nos nos comentários abaixo. E se você gostou desta história de karma da vida real, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para nunca perder uma história. Obrigado por assistir e fiquem seguros por aí.